Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eurico aqui. Hoje a gente começa a unidade 5 falando sobre sistema neuromuscular. Lembrando vocês que ao final da aula, né, lembrar de deixar os seus comentários lá na nossa página, lá no YouTube, para que eu faça o controle da frequência. E também vou deixar lá na descrição alguns vídeos para vocês verem, alguns artigos aí para complementar essa nossa aula, tá bom? Bom, então bora começar aí. Bom, pessoal, para falar de sistema neuromuscular, primeiro a gente tem que entender o porquê desse neuro na frente, né? Então, na verdade, as associações que a gente tem de ações musculares voluntárias, ou seja, aquelas que a gente tem comando sobre o que vai ser feito, ele sempre é feito por um comando central neural, né? Então, tá lá no centro nervoso superior e também inferior, tá? Então, o sistema nervoso central e periférico. E esses comandos eles se interligam e eles têm efeitos tanto na produção de força quanto em algumas outras ações de sincronismo, né, de adaptações neurais que vão acontecer com o nosso corpo, né, à medida que ficamos mais treinados. Bom, para a gente entender essa estrutura músculo-esquelética, né, ou seja, entender quais são os componentes que perfazem aí, né, esse músculo esquelético, a gente vai ter que entender que ele sempre parte de uma estrutura maior e mais externa e ela vai se aprofundando à medida que ela vai ficando menor. Né? Então a gente aqui teria o músculo como um todo, né? Então algumas estruturas sendo mostradas ali do músculo como um todo. E à medida que a gente vai descendo aqui, a gente vai só especializando, ficando mais microscópico, né? O processo, né? Então aqui a gente tem as fibras musculares com os capilares, aqui a gente tem a miofibrila, né? Ou seria a célula muscular, né? O aparato muscular, né? De célula, e veja aqui que nós temos o tamanho, né? Em micrômeros, por exemplo. E aqui já lá dentro da miofibrila, ou seja, da célula muscular, a gente tem os sarcômeros e dentro dos sarcômeros as proteínas contráteis e assim vai. A gente tem que entender também que toda vez que eu falar de músculo, né, eu não posso pensar nele sozinho, né? Eu tenho sempre lembrar que o músculo ele está acoplado a um tendão. Então, o músculo em si eu não consigo analisá-lo sozinho se eu for falar sobre propriedades mecânicas ou sobre movimento. Por quê? Porque ele está preso a um tendão, né? Ele se confunde a um tendão que se liga a um osso. Então, geralmente a gente fala de unidade músculo-tendínea, que aí já está levando em consideração tanto o tendão quanto o músculo em si. Como eu falei para vocês, né? Então, o tendão é a parte mais rígida, né? Menos vascularizada e que está preso ao osso. Geralmente, esses pontos de fixação, né? Dos tendões nos ossos são os que nós chamamos das inserções musculares, né? Então a gente tem inserção proximal, inserção distal de um músculo, por exemplo, e em determinado momento o músculo o tendão começa a se emaranhar, né, e se confundir aqui com o músculo esquelético. Então eles têm um período ali de junção que a gente chama de junção músculo-tendínea. Bom, falando de músculo, então aqui seria o ventre muscular como um todo, né? E aqui, ó, estão sendo separados, por exemplo, esse destacamento, né, que aconteceu aqui, ó, seriam os fascículos. Aqui nesse fascículo, né, a gente destaca ainda uma fibra muscular. E aí nessa fibra muscular a gente tem as miofibrilas, né, que são as células musculares. Veja que as miofibrilas, elas são intervaladas, né? Elas têm uns processos aqui, né? Separando elas de tempos em tempos. Isso daqui é o que nós chamamos de sarcômeros, tá? O sarcômero é a menor unidade funcional contrátil do músculo, mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor sobre ele. Mas só para lembrar, essa estrutura, né, que vai se especializando à medida que você vai aprofundando, ela não é reservada apenas ao músculo esquelético. Então, isso também acontece quando a gente fala de tendões, tá? Mas aqui, ó, dentro dos sarcômeros, né? Então a gente tem algumas proteínas contráteis,
As principais que a gente destaca é a actina, que é essa daqui, e a miosina, que é essa daqui. Elas são proteínas contráteis. Ainda existem outras proteínas dentro do sarcômero, como por exemplo a proteína M, a titina, por exemplo, mas elas não são contráteis, elas não são funcionais contráteis, tá bom? E aqui a gente tem uma vista, né, por microscopia eletrônica de um sarcômero, né? Então, olha só, as linhas Z aqui, né? Linha Z, gente, não é nada mais do que esses pontos que eu destaquei aqui, ó. É isso que delimita o tamanho de um sarcômero. Então, aqui eu tenho um sarcômero, aqui eu tenho outro sarcômero, aqui eu tenho outro sarcômero. Então, são essas linhas aqui que separam, né, e delimitam o que é um sarcômero, tá? E aí depois eu vou falar para vocês dessas estruturas aqui dentro do sarcômero, como a banda A, banda I, linha Z, né, zona H, enfim. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. E aqui você está vendo um corte transversal do sarcômero, como você vê, esses pontinhos aqui, ó, são as proteínas de miosina, e vocês vão ver que elas se destacam, né, em relação às de actina, né, que elas fazem um formato hexagonal. Então, as actinas, elas se distribuem no formato hexagonal, então é como se eu fizesse um hexágono, vai ser difícil eu conseguir desenhar esse hexágono aqui. Bom, então em cada um desses pontos aqui, ó, estaria uma actina. Não ficou certinho não, né? Mas enfim. E aqui no meio disso tudo está a miosina, ou seja, a miosina está cercada ali de várias actinas, tá? Então esse daqui é mais ou menos o desenho, o corte transversal, né? Como se você estivesse olhando de frente ali para essas proteínas. E aí, como eu falei, né, as estruturas aí que vão envolver o músculo, elas não são só a parte carnosa, né? Mas nós também temos o que nós chamamos da parte tendínea, digamos assim, né? Então são as fáscias, por exemplo. Aqui o músculo como um todo, né? Destacando aqui, né, um fascículo do músculo, a fibra muscular e a miofibrila. Só que vejam que quando eu falo de músculo, o músculo ele é envolvido por camadas de tecido conjuntivo. Então a gente tem uma camada mais externa envolvendo o músculo, né? Essa camada aqui conhecida como epimísio. Então o músculo como todo, ele é envolvido por uma fáscia de tecido conjuntivo chamada epimísio. Para quem é acostumado a mexer com carne, por exemplo, compra carne em açougue, né? É aquela membraninha fininha, né? Às vezes você compra uma carne que ela parece que tem um plásticozinho envolvendo ela, uma membraninha fininha. Esse daí seria o epimísio, tá? O papel dele é envolver o músculo como todo ali, mantendo ele no lugar e mantendo a forma. Depois, envolvendo também cada fascículo muscular, a gente tem o perimísio, ou seja, então o perimísio envolve cada um desses fascículos aqui. O que são esses fascículos? São conjuntos, né, de fibras musculares, tá bom? E depois, né, envolvendo, né, esses fascículos, né, a gente ainda vai ter depois o endomísio. O endomísio ele vai envolver cada uma das fibras musculares. Então veja que a gente tem uma série de embrulhos, né, de invólucros aí, né, de tecido conjuntivo que vai envolvendo o músculo desde a parte mais externa à parte mais interna. Então o epimísio, o perimísio e o endomísio, por exemplo. Então, aqui no fascículo, né, envolvendo o perimísio e depois o endomísio envolvendo as células, desculpa, as fibras musculares, envolvendo uma fibra muscular. E isso também acontece no tendão, tá, gente? Olha lá, ó. O tendão, ele também tem o paratendão, tecido conjuntivo envolvendo ali ele como um todo. Depois nos fascículos, né, a gente tem a membrana fascicular, depois a fibrila, subfibrila, microfibrila e assim vai, né? O tropocolágeno, que seria a unidade menor do tendão, né? Então são tecidos conjuntivos aí, né, formado principalmente de colágeno. E aí toda vez que eu falar de músculo, gente, entenda que eu estou falando de unidade músculo tendínea, porque não tem como separar esses dois caras aqui, ó. Quando se tem o processo de contração muscular, eu estou trabalhando os dois ao mesmo tempo. Eles estão ali trabalhando ao mesmo tempo, porém com propriedades diferentes. O músculo ele tem uma propriedade elástica maior,
ou seja, ele consegue mudar mais o comprimento dele, aumentar ou diminuir o comprimento dele, gerando menos tensão e acumulando mais energia elástica. E já o tendão não, é uma estrutura muito mais rígida, mais firme, né? Então você não consegue mudar muito o comprimento do tendão. Tá? E por mais que você tente, você muda pouquíssimo o comprimento dele, mas essa mudança de comprimento promove muita tensão. Por isso que quando o músculo se contrai, depois a gente vai entender como funciona essa contração muscular, essa força que é transferida para o tendão por ser mais rígido, né, mais firme ali, e está preso ao aparato ósseo, né, às estruturas ósseas, quando essa energia é transferida para o tendão, ele puxa o osso e faz com que o movimento ocorra. Tranquilo? Então a gente tem aqui, né, a estrutura, né, da menor unidade funcional contrátil, funcional, né, então ela tem um papel ali voluntário, né, digamos assim, porque é onde vai estar encontradas as proteínas contráteis, e esse nada mais é do que o sarcômero. Então se vocês se lembrarem, né, como eu falei para vocês, nas miofibrilas eu tenho esses espaços aqui, né, isso daqui é que determina o comprimento de um sarcômero. Então aqui vocês estão vendo vários sarcômeros em série porque está em fila um atrás do outro, mas isso no músculo também ocorre, ó, em paralelo, tá, gente? Então a gente tem sarcômeros em série e sarcômeros em paralelo, tá? Nesse sentido aqui, para baixo e para cima, tá? Se a gente pegar um músculo como um todo. Bom, o que vocês estão vendo aqui, né? Nesses pedaços aqui são as linhas Z. Então vejam, né? Linha Z aqui, ó, e linha Z aqui. Isso daqui determinando o comprimento do sarcômero. Então aqui nós já temos, ó, sarcômeros em paralelo, tá? Dentro da mesma miofibrila. E a gente tem algumas estruturas, por exemplo, a banda A, que ela vai dessa parte mais escura até essa parte mais escura. A banda I, que pega essa parte mais clara apenas, tá? E a gente tem a linha M, por exemplo, que é o meio do sarcômero ali, tá bom? Então essas estruturas aqui, todas elas, isso daqui você vendo em microscopia eletrônica, vai aparecer mais ou menos em função dessa coloração, tá? E aí vocês vão entender que também é função dessa coloração que a gente tem esses nomes, por exemplo, I, A aqui, né? Então a gente vai ver por quê. Agora veja uma coisa, o comprimento desse sarcômero aqui de cima, ele está maior do que o comprimento desse sarcômero aqui de baixo, né? Que está com comprimento menor, ó. Veja o comprimento desse sarcômero aqui, veja o comprimento desse sarcômero aqui. Isso daqui eu posso dizer que esse sarcômero de cima está em repouso e esse sarcômero aqui de baixo, ele está contraído, tá? Ou seja, o processo de contração muscular, ele faz com que essas extremidades aqui, ó, sejam puxadas para o centro do sarcômero. É esse que é o processo de contração muscular, que faz com que o músculo diminua o comprimento dele, né? Então, puxe as extremidades, fazendo com que o comprimento dele diminua, tá? Daqui a pouquinho a gente entende melhor isso. Mas falando ainda dessas estruturas do sarcômero, né? Olha lá, ó, a banda anisotrópica, por isso que ela chama banda A. Né? Então, nessa banda aqui, a gente tem o predomínio de filamento grosso. Filamento grosso é a proteína contrátil que a gente conhece como miosina. É a mais espessa, tá? É a mais grossa, tá? E por que chama anisotrópico? Porque na microscopia eletrônica, quando você joga a luz, né? Você não consegue passar tanta luz, né, nessa estrutura. Então, por isso que aqui ela parece mais escura, tá? Ao passo que na parte isotrópica, onde a gente tem predomínio de filamentos de actina, a actina é mais fina. Então, quando joga o feixe de luz ali, ele consegue passar com mais facilidade. Por isso aqui fica mais claro. Então, o banda A é de anisotrópica, predomínio de filamento de miosina mais espesso, então a luz não se propaga muito bem aqui. E a
a isotrópica, que é predomínio de filamentos de actina, filamento mais fino, menos espesso, e aí a luz consegue passar aqui com mais facilidade, tá? A gente ainda tem a zona H, né? A zona H é onde eu tenho uma sobreposição de actina com miosina, então aqui é mais perto do centro do sarcômero, né? Nesse pedaço aqui, ó, eu tenho um pouquinho de actina e um pouquinho de miosina. Aqui é basicamente só miosina, aqui é basicamente só actina e aqui eu tenho uma sobreposição entre elas, é o que a gente chama de zona H, tá? E a linha Z determinando ali, né, o comprimento do sarcômero. Então, em uma miofibrila você vai ver várias linhas Zs aí, vários sarcômeros, né, tanto em série quanto em paralelo. E a linha M é essa linha central aqui, ó. Ela determina o meio do sarcômero. E é essa linha aqui que a miosina está presa. Então a miosina fica presa aqui. É isso que mantém a miosina no lugar, na posição que ela tem que ficar. E também é o local onde vai se fixar uma outra proteína, né, que não contrátil nesse caso, tá? Que é a chamada titina. E ela é uma proteína não contrátil, uma proteína gigante que atravessa todo o sarcômero, desde a linha Z até a linha M, tá bom? Ainda falando de sarcômero, né? Agora, mais internamente entendendo ali como é que funciona o sarcômero, a gente tem o retículo sarcoplasmático. Esse retículo sarcoplasmático para vocês aqui vai ser essa estrutura em azul, tá? Então é esse daqui que é o retículo sarcoplasmático, é uma rede de canais, né? Vejam que ele atravessa aí, né, paralelamente às fibras musculares. Então você tem desculpa, a miofibrila, né? Você tem aqui, ó, a miofibrila e a miofibrila vai sendo paralelamente envolvida pelo retículo sarcoplasmático, tá? Aqui também a gente tem as bombas de cálcio que vão fazer parte do retículo sarcoplasmático e elas são importantes por quê? Porque no retículo sarcoplasmático, nos locais onde ele fica um pouco mais espesso, né, mais gordinho, né? Então veja que ele tem alguns locais aqui, ó, que ele é mais espesso, aqui a gente tem as bombas, né, as cisternas terminais. Essas cisternas terminais elas estão cheias de cálcio. Então, durante o período de contração muscular, esse cálcio vai ser bombeado lá para dentro do sarcômero por meio, né, dessas bombas de cálcio. E isso acontece pela propagação do estímulo nervoso que atravessa a fibra muscular. Então, a gente tem alguns pequenos orifícios aí na miofibrila, desculpe, né, na célula muscular, que atravessa a miofibrila de um lado ao outro, tá? Ou seja, transversalmente, não é paralelamente igual o retículo sarcoplasmático. Então ela faz essa atravessa aqui de forma transversal. E aí o estímulo nervoso entra daqui, por aqui, e ele é conduzido por essas estruturas em rosa aqui, né? Ele passa por essas estruturas em rosa que a gente vai conhecer como túbulos T. Então, essa comunicação do meio externo com o interno é feito pelos túbulos T. Então, é aqui que vai propagar o potencial de ação, né? O estímulo elétrico ali. E aí, nesses túbulos T, ó, passou aqui perto das cisternas terminais de cálcio, esse cálcio vai ser lançado lá para dentro do sarcômero. Tá bom? Bom, agora falando melhor das proteínas contráteis, então o que vocês estão vendo aqui é uma microscopia eletrônica do sarcômero, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, as linhas Z, né? Então, ó, até daqui até aqui é uma linha Z, tá? Aqui, ó, desculpa, é daqui até aqui uma linha Z, depois daqui até aqui outra linha Z e assim vai. Esse é o comprimento, então. Aqui a gente tem um sarcômero como todo. Lembra da parte isotrópica? Isotrópica é só lembrar, passa luz, então mais actina. A anisotrópica, mais miosina, né? E as linhas Z delimitando o sarcômero. Essa jogada aqui vai ser em função dessas duas proteínas. A miosina, que é uma
uma proteína contrátil mais espessa, mais grossa, e ela é formada por algumas estruturas que vão se acoplar, e a actina, né, que é uma estrutura um pouco mais fina, que vai de forma hexagonal aqui, ó, ficar em torno de uma molécula de miosina. Então a gente vai distribuir elas aqui, ó, de forma hexagonal em volta da miosina, e essas cabeças, digamos aqui, da miosina é que vão se ligar à actina para fazer o processo de contração muscular, tá? Falando mais da miosina, né, a gente tem que entender que ela é formada por algumas propriedades. Então, a gente tem a cauda da miosina. Essa cauda é onde a gente tem as duas cadeias pesadas, né, que vão se terminar ali, ó, nas cabeças da miosina, tá? Então, aqui a gente fala de miosina de cadeia pesada, ou vocês vão ver muito mais como MHC, que é Myosin Heavy Chain, que seria o nome, né, de miosina de cadeia pesada em inglês, mas geralmente eles colocam MHC, tá? Aí você já sabe que é miosina de cadeia pesada. Aqui a gente tem as caudas em dupla hélice, né, entrelaçadas, e as cadeias leves, né, da miosina. A gente tem duas cadeias leves regulatórias e duas alcalinas, né, cada uma delas em uma cabeça aí da miosina. Tá? Então a miosina é esse filamento mais espesso, né, ó, thick, né, que seria espesso, mais grosso, e ela tem propriedades de se mover aqui para se acoplar à actina. Então a molécula de miosina ela tem 6 polipeptídeos, lembrando lá, né, gente, quando a gente falou das proteínas, sendo que essas duas cadeias pesadas, ó, envolvidas em dupla hélice e se encerrando aqui, ó, nas cabeças da miosina, e as quatro cadeias leves, né, que são duas regulatórias e duas alcalinas, né, envolvidas ali também nas cabeças da miosina. Aqui a gente entende como que funciona o processo de acoplamento da miosina com a actina, né, esse movimento. Então, essas duas cadeias pesadas, né, que tem essas caudas longas entrelaçadas, são conectadas a essas cabeças da miosina, ó, cadeia pesada de miosina. E você tem duas cadeias leves em cada uma delas na região do pescoço. Isso daqui é chamado de região do pescoço, por quê? Porque essa estrutura aqui, ó, se movimenta, né? Ela vai para cima ou para baixo. Então é isso com que faz com que a miosina consiga se movimentar para se acoplar à molécula de actina, tá? Depois a gente vai ver isso num vídeo que eu vou indicar para vocês entenderem como isso funciona, tá bom? E agora a gente vai falar das propriedades da actina em relação à polaridade, né? Então a gente fala que ela tem polaridades opostas, ou seja, lembre-se lá do centro, né? Do sarcômero. Então a gente colocando o centro do sarcômero, você vai ter as miosinas, essas voltadas para lá e essas voltadas para cá. Por que que isso é importante? Porque quando a miosina se conecta à actina, essa parte traciona, ou seja, puxa para cá, e essa parte puxa para cá. É isso que vai fazer com que o comprimento do sarcômero, vamos supor que o sarcômero era deste tamanho, quando se contraiu, elas puxaram e aí o sarcômero ficou deste tamanho. Ou seja, diminuiu o comprimento do sarcômero, tá? E aí você vai ver que em uma molécula ali, né, de miosina, a gente tem um monte de moléculas individuais ali, né, composto de 200 ou mais moléculas individuais. E lembrando que é na cabeça pesada ali, ó, da miosina, né, nas cabeças da miosina, é que a gente tem a enzima ATPase. E aí vocês vão se lembrar também quando a gente falou da bioenergética. O que é a ATPase mesmo, gente? Vamos ver se vocês lembram. A ATPase é o que? É a enzima que faz o que? Ela quebra o ATP. Então é aqui que está a energia necessária para quebrar o ATP para que a miosina faça esse movimento, né, acoplado à actina para que ela primeiro se conecte e depois para que ela mova, né, para que ela puxe a actina. Ou seja, o processo aqui, ó, de contração muscular é um processo ativo, ou seja, gasta
ATP, né? Tanto para a miosina se ligar à actina, tanto para fazer esse movimento de puxar a actina ali para o centro, tá bom? Então isso daí a gente chama de ligação forte, né? Quando a miosina está agarrada ali na actina e faz essa quebra da ATP para que movimente ela para o centro do sarcômero. E finalmente a gente vai entender agora a actina, né? Também é um filamento globular, né? Disponibilizado em dupla hélice, né? Enovelado, imagine uma trança aí, né? Mas essa trança só com duas partes, né? Você emaranhando essas duas partes aí. E ela também tem algumas estruturas, né? Você tem a cadeia de filamentos em dupla hélice e na actina você tem algumas estruturas, né? Por exemplo, a troponina C, C de cálcio, tá, pessoal? Gravem, C de cálcio, a troponina T, que é a que vai acontecer ali a tropomiosina, né? O contato da tropomiosina, e a troponina I. A troponina I é a inibitória. E a gente, além de tudo, tem a tropomiosina. Então, troponina C, TII, C de cálcio, T de tropomiosina e I de inibitória, e a tropomiosina, que seria esse filamentozinho fininho, né, que está ali entre a estrutura globular da actina. Bom, sabendo dessas estruturas aqui, né, a gente entende que a troponina C é onde o cálcio vai se ligar. Então, se vocês se lembrarem lá do retículo sarcoplasmático, quando eu falei das cisternas de cálcio, então esse cálcio vai ser direcionado para dentro do sarcômero e é aqui que ele vai se ligar, ó, a troponina C. Quando esse cálcio se liga à troponina C, essa ligação faz com que essa tropomiosina, ou seja, esse filamentozinho aqui, ele se desloque, ele saia desse lugar, ele modifique a sua posição, tá? Isso acontece por quê? Porque a troponina T está fixa na tropomiosina, e aí essa ligação do cálcio faz com que ela gire e ela automaticamente gira também a tropomiosina. Tá? Quando ela faz esse giro, gente, ela expõe o sítio ativo da miosina. O que é o sítio ativo da miosina? É o local onde a cabeça da miosina consegue agarrar na actina. É ali que ela consegue se prender. Ou seja, se a actina estiver nesse estado aqui, onde a tropomiosina está escondendo, digamos assim, esse sítio de ligação, você não tem a miosina em ligação forte, ou seja, agarrada à actina. Porém, quando esse processo aqui ocorre e a tropomiosina gira, expondo aí, né, mostrando o sítio de ligação da actina, a cabeça da miosina vai lá e pum, agarra nesse sítio de ligação. E aí ela se prende ali e aí agora ela tem local para se agarrar e poder fazer força para tracionar. Tá? Ao final disso, né, precisando também de quebra de ATP para a cabeça da miosina se desacoplar, desagarrar daqui. Então você quebra um ATP, perde um ATP para isso. E aí o que, que acontece? A troponina aí, que é a inibitória, vai lá e volta a tropomiosina para o lugar, tampando o sítio de ligação. Então isso daqui, quando isso acontece, não há mais ligação forte, então elas não estão mais acopladas. Tá bom? E aí, só para explicar, né, que essa tropomiosina, essa, né, proteína longa, fibrosa ali, que se encontra essas fendas ali, e nessas fendas é o ponto de agarre da miosina. Além disso, como eu falei lá para vocês, a gente tem as proteínas não contráteis, dentre elas a gente tem a titina, tá? A titina é uma proteína gigante, né? E ela sai lá desde a banda M, atravessa todo o sarcômero e vai lá na linha Z, tá? Então ela atravessa todo o sarcômero. Ela é responsável pela amplitude de movimento, né? Então, o quanto você consegue, por exemplo, alongar a sua musculatura, então ela tem uma ligação importante nisso daí, e ela vai influenciar a força produzida por esse músculo em função dessa energia elástica que ela consegue acumular. Essa proteína, como eu falei para vocês, ela não é contrátil, né? Ela é não contrátil, mas ela tem um papel importante aí na geração de força
por questão de armazenamento de energia elástica, tá? Quanto mais você alonga, o retorno, né, é mais forte, porque além da sua contração muscular, você tem o retorno elástico da estrutura, tá bom? Bom, já que a gente já entendeu, né, quais são as proteínas, entendemos o sarcômero, entendemos todas essas estruturas, agora a gente vai falar da teoria do filamento deslizante, ou a teoria do filamento de Huxley. Então, essa teoria ela foi proposta por dois pesquisadores e a história é interessante porque tanto Hugh quanto Andrew Huxley, eles basicamente descobriram ou propuseram, né, essa teoria ao mesmo tempo. É lógico que com algumas pequenas diferenças ali, né? Mas em geral, né, o entendimento geral era o mesmo. Eles têm o mesmo sobrenome, mas eles não são parentes, não se conhecem, nem sabiam que estavam fazendo a mesma coisa, né? Só que em um congresso eles se encontraram e viram que eles basicamente tinham descoberto a mesma coisa ao mesmo tempo. Então eles descobriram simultaneamente essa base teórica aí da ação muscular, como ela acontece, tá? E aí, como que é essa teoria de Huxley aí para o processo de contração muscular? Ou a gente também conhece isso como processo de pontes cruzadas, tá? Teoria do filamento deslizante, teoria de Huxley para a contração muscular, ou teoria das pontes cruzadas, é a mesma coisa, tá? Que é basicamente aquele processo que eu falei, que é as cabeças ali, né? A miosina de cadeia pesada, as duas cabeças, se conectam ali nos sítios ativos da actina, e quando elas se conectam ali e se prendem à actina, com uma quebra de ATP, elas fazem com que esse movimento das extremidades para o centro do sarcômero aconteça. Então é isso que faz com que os nossos segmentos, né, corporais se movimentem. Então, quando você faz uma flexão de cotovelo, o que está acontecendo? Nos músculos flexores de cotovelo, está acontecendo isso aqui, ó, a miosina puxando a actina, diminuindo o comprimento do músculo e fazendo com que essa força, né, essa tensão transferida do músculo para o tendão e para o osso, faça com que o osso se movimente um em direção ao outro, diminuindo aí o comprimento do músculo. Essa teoria, né, envolve esses filamentos de actina e miosina combinados, e aqui, gente, eu mostro para vocês aquela estrutura hexagonal, né? Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, nesse meio é a miosina, e o que vocês estão vendo aqui são as actinas, esses círculozinhos menores. Vejam que, ó, elas envolvem a miosina. E esses círculozinhos, esse ovinho aqui, né, vazado, são as cabeças da miosina. Então, o corpo da miosina, cabeças da miosina se ligando à actina, e isso daqui formaria, então, o que a gente chama de... Opa, desculpa. Isso daqui, digamos, seria uma miofibrila, tá? Ó. Então, aqui vocês estão vendo um corte transversal, tá? E o processo acontecendo ali das cabeças, né, das ligações cruzadas de miosina, puxando a actina para o centro do sarcômero e produzindo essa força, né, como um movimento de catraca. E agora entendam que esse movimento de catraca em si, ele ele acontece meio que simultaneamente, né? No vídeo que eu vou mandar para vocês, vocês vão entender isso melhor. Mas fiquem atentos, ele funciona mais ou menos assim. Aqui está a actina e aqui está a miosina. Opa, deixa eu ficar mais para cá para vocês enxergarem. Então a miosina, ó, ela se conecta aqui, ó, e ela puxa. Depois que ela puxa, ela se desconecta e vai lá de novo, acopla e puxa. Então fica, ó, esse movimento de catraca de conecta, puxa, desconecta, vai lá de novo, conecta, puxa, desconecta e assim vai. Então esse é um movimento de catraca. Só que para cada um desses movimentos você tem a hidrólise do ATP. Então lembre-se lá em uma das cabeças da miosina que está a miosina a miosina de cadeia pesada, que é nela que está a ATPase para fazer essas quebras. Então eu tenho quebra tanto para conectar
tanto para puxar, tanto quanto para desligar. Então você gasta ATP aí nesses processos, tá legal? Mas só para que vocês entendessem isso daí, mas no vídeo vai ficar bem mais tranquilo para vocês entenderem, tá? Bom, dando sequência a isso daí, vamos continuar aqui, peraí. Beleza. Bom, dando